Bom dia para você nessa segunda-feira. Você já amanheceu no pique? Já amanheceu aí toda agitada, todo agitado? Já amanheceu bem? Bom, essa é a minha pergunta para você hoje. O tempo aqui em São Paulo está um pouco nublado, então pode ser que alguém aí esteja um pouquinho mais sem energia, não queira trabalhar, não queira estudar, mas o Manhã IPP de hoje vai te dar um gás, eu tenho certeza disso. Me conta como que tá a sua manhã, me conta de onde você fala, se o tempo aí tá bom. O Manhã IPP começa agora e a gente tem aqui muito assunto bom, muita coisa para falar. O tema de hoje é inteligência emocional. Você já parou para pensar nisso? Você é uma pessoa inteligente emocionalmente? Você sabe controlar e discernir as suas emoções? Alinhar as suas emoções? É uma coisa difícil, né? Afinal de contas, parece que as emoções, quando vêm, viram um bolo, a gente só explode. E aí a nossa tendência é ir para o lado errado, né? Ir para o lado ruim da força. Ceder para as emoções de um modo excessivo, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso com um cara que eu sou fã dele. E eu falo aqui ao vivo mesmo, porque é a verdade. Eu sou fã desse cara. Em breve você irá conhecê-lo, se você não já conhece. Ele já apareceu aqui no meu IPP, Conversa da Tarde, Clube do Livro. É um cara famoso aqui da IPP TV, muito querido, Alan Porto. Se você não conhece, eu já te convido a ir lá no seu Instagram, colocar @AlanPorto com 2 L's e já seguir, porque ele tem muito conteúdo edificante. Tem curso, tem palestra, tem um monte de coisa, tem live. Ele é um cara genial. Então, antes de tudo, antes da gente começar aqui o bate-papo, a prosa, né, que tem aqui no meu IPP, eu vou falar para você o que baseia todo esse programa. Não tem outra coisa para basear a não ser as escrituras. A gente não pode deixar a base bíblica de lado. Por quê? Porque ela é que vai instruir a gente em toda a nossa vida, em toda a nossa cosmovisão. Eu vou falar aqui uma passagem de 1 Samuel, do capítulo 1 mesmo, do versículo 12, que diz o seguinte: demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e disse: até quando estarás embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho e nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição em que fizeste. Te conceda a petição que fizeste. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 ao 17. A versão que eu li é a ARA, né, a tradicional da IPB. E a nossa reflexão de hoje é sobre vida emocional, né? Como que a gente lida? A gente viu esse exemplo de Ana, ela queria um filho, né? Ela estava passando por vários momentos de tribulação na casa dela, no lar dela, com a Penina, né? Brigando com Penina. E aí ela pede ao Senhor. Aquelas emoções ficam turbulentas dentro dela. Ela fala que ela está aflita de alma. E diante de toda essa aflição, ela recorre ao Senhor. E ela é até tida como bêbada quando ela ora, né? Mas a resposta veio em breve. Samuel nasceu. E aí a gente tem uma história belíssima dos milagres do Senhor, das bênçãos do Senhor. Então aproveita para refletir aí nessa história. Depois você lê o capítulo inteiro, porque é muito bom. E agora, a gente tem um quadro que eu gosto muito. Stories que edificam. Olha só, o Vinícius Oliveira postou lá nos stories dele: bendita fraqueza que nos faz depender de Deus e que nos tira toda a esperança em nós mesmos ou na humanidade. Uma frase do Paul Washer. Muito boa essa frase, afinal de contas, é na nossa fraqueza que a gente descobre a força de Deus. Medita aí nessa palavra que o Vinícius colocou. Muito obrigada, Vinícius, porque isso abençoa a nossa vida. Até no Instagram a gente consegue ser edificado. E para você que quer ver o seu stories aqui no Manhã IPP, é simples, é muito fácil. Aqui é praticidade facilities. Aqui é Manhã IPP Facilities para você. Por quê?
você pode marcar o arroba do ManhãPP aí no seu stories e a gente coloca aqui. Você aparece aqui no seu stories de manhã e a gente conversa sobre isso, a gente bate um papo, as pessoas veem aí como os seus stories edificam, olha só. E aí, passamos aqui o nosso quadro Stories que Edificam. Você está se perguntando, tá bom, Letícia, que mais? Me passa aí a próxima fase, por favor. E eu cheguei na fase de falar de coisas boas, né? Eu já estava falando de coisas maravilhosas aqui. E agora eu vou falar de uma coisa muito boa. Qualivinil. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve outras coisas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Inspire-se, transforme e decore. Use Qualivinil. Bom, agora chegou uma parte de ponto de vista. Eu sei que todo mundo tem um ponto de vista, todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma perspectiva sobre as coisas da vida. E a Vivi Cardinale hoje vai falar sobre estilo pessoal pra gente. E aí, Vivi, o que é estilo pessoal? Eu não sei você, mas a maioria das pessoas tende a achar que estilo é algo para pessoas especiais. Mas a notícia que eu tenho para você nesse vídeo é que não. Todo mundo tem estilo. E eu vou te contar por quê hoje. Estilo pessoal é sobre modo de fazer. A única coisa que pode estar acontecendo com você é não conseguir traduzir o seu estilo pessoal, ou seja, o seu modo de fazer, nas suas roupas. Mas pode ser que a sua casa tenha a decoração com a sua cara, um caderno de estudos, ou mesmo as formas de cozinhar. A sua cozinha, sim, pode ter a sua cara, mas não o seu guarda-roupa. Então fica tranquila que hoje eu vou te falar sobre como dar passos simples para encontrar o seu estilo pessoal ou para perceber qual é o seu estilo. Primeira coisa que você precisa entender sobre o estilo pessoal é que ele tem tudo a ver com a sua personalidade ou com a sua essência. Então, eu vim com essa camiseta especialmente para te contar que a sua mãe estava certa. Você não é todo mundo, você tem o seu jeito de fazer, a sua essência e a sua personalidade. Que para você mudar algo em você, você tem que buscar ajuda e orar e pedir sabedoria para Deus mudar algo em você. Ou seja, é algo muito importante. A sua individualidade é muito importante, inclusive para Deus. Então, se você não sabia disso, está sabendo agora. E isso é parte importante do entendimento do seu estilo pessoal. O seu estilo também é influenciado pelo seu estilo de vida. Então, se você é uma pessoa que anda de transporte público ou não, se você tem uma vida corrida, agitada ou não, uma vida de trabalhos domésticos ou uma vida dividida entre trabalhos domésticos e uma profissão, tudo isso influencia a sua escolha e o seu estilo de se vestir. E quando a gente sofre mudanças drásticas na vida, por exemplo, uma mudança de trabalho, viramos mãe ou mudamos de cidade, isso também influencia esse tal desse estilo de vida, logo acaba influenciando o nosso estilo pessoal. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, ai, eu sabia como me vestir antes desse acontecimento. Porque o seu estilo de vida era mais entendido por você e muitas vezes tinha mais a ver com a sua personalidade. Então, quando ele muda, você pode se perder no processo. Tá tudo bem, respira, que é possível resgatar, se for o seu caso. Se você nunca pensou sobre isso, pensa nesses dois pontos que eu falei. Estilo de vida, personalidade e essência. Mas tem mais duas coisas que também influenciam no seu estilo. Uma delas é a comunicação. A gente se comunica através do jeito de vestir, a gente conta histórias através do jeito de vestir, mesmo que não seja através de uma camiseta tão óbvia como a minha. Quando a gente escolhe usar um blazer ou a gente escolhe usar um moletom, a gente está comunicando algo, certo? Quando a gente corta o cabelo, deixa crescer, pinta, não pinta, a gente também comunica algo. Acontece que isso pode ser algo mandatório, que é o que a gente chama de dress code, sabe? Quando falam assim, qual é o dress code daquele evento? Qual é o dress code daquela profissão? Isso vem pra gente de fora pra dentro. Mas isso também pode ser uma escolha sua. Se você não tem um dress code no seu trabalho, você pode decidir o que comunicar. Então, por exemplo, algo que eu tenho feito, eu quero comunicar mais feminilidade, por isso eu deixo meu cabelo mais ondulado e escolho ter luzes, porque eu também quero uma leveza.
Eu, hoje, apesar de estar de calça nesse momento, tenho escolhido usar mais saias e roupas mais leves e mais fluídas, exatamente porque quero comunicar mais feminilidade. Então, quando a gente faz essas escolhas, a gente está, sim, decidindo levar uma comunicação adiante. E tem algo que eu acho que super influencia, principalmente no meu método de trabalho, que é o nosso propósito. O que sustenta o nosso estilo pessoal? O que sustenta as nossas escolhas? E ser cristã pode ser uma delas. Então, eu te faço esse convite agora para que você pense sobre o seu estilo pessoal, sobre a sua forma de vestir, sobre as suas escolhas e comunique quem você é através do seu jeito de vestir e, por que não, leva a palavra de Deus adiante através do seu vestir também. Muito boa a dica da Vivi. Ela sempre traz conteúdo aqui relevante pra gente. Então, se você quiser um conteúdo mais aprofundado, segue lá, @Vivi Cardinale. Ela sempre traz conceitos muito bons e, assim, que vão mudar a sua perspectiva a respeito da comunicação visual. Qual é o seu estilo pessoal? Você vai adorar, eu tenho certeza disso. E eu tô aqui acompanhando o chat para ver quem é que tá acompanhando uma IPP, quem é que tá firme e forte, quem é que tá aqui, às 10 e pouca da manhã, assistindo esse programa. A Almira tá aqui. Bom dia, bom programa, bom aprendizado e boa prática para todos nós. A Almira começou no pique. Você viu que ela começou agitada já, né? Ela já acordou no clima. A Sueli falou bom dia a todos os irmãos. A Sueli continuou falando assim, que venha ser aprendizado para todos. O pessoal tá a fim de aprender, hein? Uma IPP, ensinamentos. A Nalda colocou graça e paz, amados irmãos. Cleonice, bom dia. Érica Silva, graça e paz, bom dia. A Rita Dickel, olha só, bom dia, Letícia. Tenham todos uma boa semana na paz do Senhor. Rita Dickel é a mãe da nossa apresentadora aqui, a Lídia Dickel, que tá de férias, mas ela em breve voltará, hein, gente? Segunda-feira que vem, terça-feira que vem ela já volta, eu acho, Já estamos aí, semana que vem, Lídia tá aqui, para alegria de todos. Rita, prazer, hein? Prazer ter você aqui assistindo esse programa. A Núbia colocou, o tempo aqui em Araguari, Minas Gerais, está maravilhoso. Nublado, deu uma chuvinha abençoada na madrugada, super fresquinho. Obrigada, Senhor Jesus. Tem que agradecer até pela chuva, hein, gente? A gente tem que agradecer por tudo, o contentamento está aí. Eu gosto desse tempinho nublado, eu vou confessar aqui para vocês. Gosto de um friozinho, gosto desse clima mais, né? O ar mais úmido, gosto. A Dirce colocou bom dia a todos. Davi colocou bom dia. Tempo chuvoso, paraíso em São Paulo. Chuvoso, né? Peguei uma chuva vindo para cá, aqui, o cabelo tá até molhado. Ruth Nery dos Santos, bom dia. Ela tá lá de Goiânia, chovendo lá em Goiânia também. Então a gente vê todos os climas aqui. Herculana colocou que ela é lá da Igreja Metodista do Rio de Janeiro. Muito bom. Bom dia a todos. A Alessandra disse, lá do sul de Minas Gerais. Tem gente aqui, do Brasil inteiro. A Jacira já acordou tanto no pique que ela falou aqui, arrumei a casa, tô fazendo almoço na companhia da IPP. Maria Joselma disse que tá lá do Porto Velho, Rondônia. Gente, olha, Sergipe, a Rose falou que tá lá de Sergipe. Bom, muito bom ter esse contato aqui com vocês. Continuem comentando, joguem suas dúvidas. Afinal de contas, o pastor Allen está a todo vapor, querendo responder e sanar as nossas dúvidas na área das emoções. Afinal de contas, a gente precisa aprender sobre isso, aprender a se dominar. Então, já pega o seu caderno aí que vai ser show de glória hoje, hein? Vai ser show de glória aqui no meu IPP. Mas antes de começar, um intervalo muito breve, muito rápido, só para você pegar aí seu caderno, sua caneta, uma aguinha, para você não perder tempo hoje, hein? Roda aí. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet.
Olha aí, estamos aqui de volta na parte que eu acho que é a mais legal de todas, né? Todo mundo gosta do bate-papo que a gente tem aqui no Manhã PP. E eu já gostaria de dar bom dia para o meu querido convidado, pastor Alan Porto, diretamente de Barretos. Olha só, pastor lá da IPB Barretos. Então, se você estiver por essa região, já vai aí na igreja, já vê ele de pertinho. Pastor, muito obrigado pela sua participação, hein? Nunca fala não para mim. Eu que agradeço, Letícia. Bom dia. Ó, aqui o clima tá bom também. Barretos normalmente faz muito calor, mas esses dias choveu um pouco e tá um pouco mais fresquinho. Então tá bem legal aqui também. Nossa, que bom. Porque, ó, calor, pastor, vou te falar a verdade. Calor me mata. Eu tenho que agradecer ao Senhor nos dias de calor, porque eu fico parecendo um porco suando. Então tem que aprender, né? A gente tem que aprender a viver no calor, no frio, em tudo. E eu vou ter que elogiar aí seu cenário, hein? Eu nunca elogiei isso ao vivo, mas é um cenário meio gamer, assim, você se sente, né, numa espaçonave. Muito louco. Pastor, agora, o senhor é para mim, né, do meu ponto de vista, não é tietagem, tá? Mas é a única pessoa que eu penso, por enquanto, né, vai que surgem aí outras pessoas, mas quando fala de inteligência emocional, fazendo lá a semana do Discernindo as Emoções, dá uma crise na galera que assiste, aí lógico que traz a esperança também, porque a gente aprende muito. Então, é muito bom falar desse assunto como especialista. Para mim, Alan Porto, especialista nas emoções aí, na inteligência emocional. E eu já queria começar perguntando para o senhor o que é inteligência emocional? Porque é uma palavra nova, né? Uma palavra moderna, inteligência emocional. Parece até meio coach quando a gente fala, né? Mas o que é isso e qual a perspectiva bíblica a respeito dessa inteligência emocional, das emoções? Legal. Bom, é importante mencionar que você fala de especialista, né, em emoções, mas talvez isso seja por causa do coração que precisa, né, ser tratado diante de Deus. Então, a gente acaba falando muito sobre alguns assuntos, ou a nossa atenção se torna mais voltada para alguns temas, muitas vezes a partir de lutas pessoais, né? Então, não é que eu virei um guru sobre o assunto, mas é que eu vi tanta fragilidade no meu próprio coração que eu disse, bom, eu preciso aprender isso aqui diante de Deus, né, para ter o meu próprio coração tratado, as minhas emoções ajustadas e assim poder caminhar melhor diante do Senhor e diante das outras pessoas. Bom, esse tema de inteligência emocional, como você mencionou, está muito em evidência. E de fato, também, como você mencionou, tem aí um monte de coach e outros, né, terapeutas e pessoas que estão trabalhando com essa área de saúde mental, enfatizando muito o tema ou a ideia de inteligência emocional. E essa noção mais contemporânea é basicamente de você ter um melhor discernimento ou melhores recursos para poder administrar, vamos colocar nesses termos, né? Administrar essa agitação interna e essas emoções que nós experimentamos. E é interessante que esse tema se tornou, né, um pouco mais presente para nós, muito provavelmente porque mais do que nunca nós estamos percebendo o quão bagunçados emocionalmente nós estamos. Nós nos tornamos pessoas desequilibradas em muitos sentidos, que ficam flutuando, né, em crises de medo, ansiedade, ira, ciúmes, inveja, desespero, né, a falta de esperança, desânimo, depressão, vergonha, timidez, desdém, desprezo. A gente tem essa variação emocional muito grande, e especialmente nesses últimos 2 anos, né, ou nesse ano e meio mais ou menos, a gente percebeu como, colocados nessa panela de pressão durante a pandemia, as nossas emoções, em muitos sentidos, saíram do controle. E aí a gente, guiado pelas emoções, acaba se percebendo, tomando decisões erradas, experimentando crises, se isolando, enfim,
sem muitas vezes esperança de como sair dessas crises ou de como observar melhor e com mais sabedoria a realidade, tomar decisões que não sejam diretamente guiadas pelas emoções, mas que tenham um pouco mais de equilíbrio. Inteligência emocional envolve esse tipo de sabedoria para entender, discernir e agir, tendo as emoções firmadas em um eixo, em uma base que é mais sólida. E é assim que a Bíblia nos ajuda a pensar as emoções. Deus não despreza, pelo contrário, ele nos criou, né, com uma rica coloração emocional. Tudo que a gente tem dessas expressões emocionais, desde o medo até a ira, são dádivas que o Senhor Deus nos deu, ele nos criou dessa forma. Então Deus não despreza essa nossa riqueza, essa nossa vida emocional, mas ele nos ajuda a entender o lugar e a melhor maneira de lidar com essas emoções para que nós possamos viver com equilíbrio e paz, né, na presença dele e diante do mundo, diante das pessoas que ele colocou para a nossa convivência. Uhum. Pastor, uma coisa muito interessante que você disse foi essa questão da pandemia, né? Que eu achei o termo sensacional, de ser uma panela de pressão, né? A gente foi colocado à prova aí quando a gente teve que lidar 24 horas com as pessoas que moram com a gente, ou até para quem mora sozinho, ter que ficar sozinho durante muito tempo, falando à distância. Tudo isso mexe muito com a gente, né? Mexeu na rotina, mexeu com as nossas emoções, e aí, eu não sei, né? O senhor pode responder melhor. Isso, na verdade, revelou que já estava dentro do nosso coração ou despertou alguma coisa que surgiu do nada? Ótima pergunta. Isso é excelente, porque nós tendemos a achar que as coisas que acontecem à nossa volta causam, né, essas emoções ou causam as respostas que nós oferecemos. Então a gente pensa, poxa, por que eu estou tão irritada, né? Por que eu estou tão irritado? É porque o meu chefe brigou comigo, é porque a minha esposa ou o meu marido me tratou de uma maneira irônica, né, sarcástica. E aí a gente sempre considera a ação do outro, ou o ambiente, ou uma variação emocional, né, TPM, sei lá, como a causa das nossas agitações e respostas emocionais. No entanto, é muito mais adequado, como você mencionou, acho que você já deu a dica certa para a gente, é muito mais adequado perceber como as outras pessoas, as circunstâncias, nossas variações hormonais e outras coisas desse tipo, funcionam como panela de pressão para catalisar esse movimento em que sai de nós aquilo que já estava dentro, mas que estava bem escondido. Então, quando alguém grita conosco e a gente responde de volta irado, a pessoa não causou ira no nosso coração. Ela apenas serviu de catalisador para a ira que já estava no nosso coração finalmente sair. Se você lembra de Jesus falando lá em Mateus capítulo 15 aos fariseus, ele está demonstrando que o problema não é aquilo que vem de fora para o homem, é aquilo que sai do homem. E Jesus diz, é do coração que procedem, né, os maus pensamentos, adultérios, homicídios e todas essas coisas. Então, tudo isso já estava lá dentro. Só que nesse período fora da pandemia, de certa forma, nós conseguíamos nos distrair bem e esconder essas coisas. Porque a gente, enfim, saía, dava uma volta, nos distraíamos com algum outro entretenimento. Mas esse período de pandemia colocou a gente numa situação, né, de pressão intensa, em que agora muitas das nossas distrações nos foram tiradas. E aí, não tendo como distrair, essas coisas brotaram, né, surgiram ou vieram à tona e se tornaram mais perceptíveis para nós.
E aí é legal, e se eu estiver falando demais, você me diz, tá? E aí é legal porque nós podemos olhar para esse período como talvez uma das piores coisas que já nos aconteceu, mas ao mesmo tempo como uma das melhores coisas que nos aconteceu. Porque Deus nos coloca nessas panelas de pressão para que aquilo que estava escondido se torne revelado, suba para a superfície e a gente possa identificar, confessar e buscar o tratamento diante de Deus. Muito bom, pastor. Porque justamente isso que eu estava pensando durante a sua fala, né? Então, no final das contas, foi bom, né, estar nessa panela de pressão, porque a gente acaba entendendo melhor, tendo autoconhecimento melhor, né? A gente começa a entender o nosso próprio coração, qual que é a dinâmica que ele funciona, né? A gente entendeu passo a passo que a gente chega até explodir, até ter uma emoção explosiva. A gente começa a entender como que é essa engrenagem, né? Apesar de ser difícil, me parece ser algo bom para nossa maturidade, né? Olhar para as escrituras e conseguir extrair dali recursos que vão nos ajudar a viver uma vida em Cristo, né? E aí, a minha pergunta para o senhor agora é nessa fase mais prática. Como que a gente lida quando a gente... Beleza, entendi aqui que eu sou uma pessoa iracunda, né? Tenho uma ira muito grande, eu reajo com ira muito fácil. Qual que é o próximo passo que eu dou? Eu leio a Bíblia, oro e acabou? Quais são os próximos passos que eu posso dar? Legal. Uma das coisas que a gente pode aprender bastante, que vai nos ajudar muito, é entender como que essas emoções se manifestam na base fundamentalmente, né, dos nossos amores, ou do que também nós podemos chamar de nossos ídolos. Muita da nossa variação emocional acaba revelando o que é que nós colocamos nessa posição de mais importante lá no nosso coração. Então, só para dar um exemplo, né? Nós temos emoções que funcionam em polos, vamos colocar nesses termos, em polos de luta e de fuga. Então, por exemplo, quando eu sinto que alguém vai me atacar ou está me atacando, eu posso responder atacando de volta, né, lutando, ou eu posso responder fugindo do ataque. Então, que emoções são essas? Quando eu ataco de volta, essa é a emoção da ira. Você chega em casa depois de um dia puxado de trabalho e tudo que você quer ao chegar em casa é ficar em paz, deitar no sofá, ligar o Netflix, ou seu filme ou sua novela preferida e relaxar. Mas de repente, você chega em casa e tá lá seus 2 filhos fizeram uma bagunça total e agora você, depois de ter chegado de um dia puxado, percebe que você vai ter que arrumar a casa que está completamente bagunçada, né? Ou se não é o seu filho, é o amigo que mora com você, tá lá e tá dando uma reuniãozinha ou uma festa para os amigos dele. Você queria um ambiente tranquilo e tá algo totalmente diferente do que você esperava. O que você faz? Você fica irada, e aí você explode com os seus filhos, ou explode com o seu amigo, explode com o seu marido. Você atacou de volta porque você sentiu que aquilo que você mais buscava, aquilo que você mais esperava, foi atacado, foi tirado de você de alguma forma. Então, o que está por baixo, né, ou por trás da explosão de ira é fundamental dessa identificação. A outra resposta é a do medo, né? Então você sente que o seu emprego está em risco e, de certa forma, você vê isso como um ataque. E aí, em vez de você lutar de volta, você foge. E agora você começa a ficar ansioso e você não consegue mais dormir bem, porque você fica imaginando que a qualquer momento o seu chefe pode chegar e dizer para você, nós não precisamos mais do seu serviço. Você fica assustado, apreensivo, você é dominado então pela ansiedade e pelo medo. O que está por trás disso?
novamente, é o seu apego, é o seu amor por aquele trabalho ou por aquilo que o trabalho representa. É o seu sustento, é o seu senso de segurança, é o seu senso de satisfação, às vezes a sua identidade, né? Quem sou eu? Eu sou a pessoa que trabalha nesse cargo. Então, se alguém tirar esse cargo de mim, a minha identidade é rompida. Então, eu diria que um dos primeiros aspectos aí para a gente observar é, à medida que eu reconheço que eu tenho essas explosões emocionais, seja na ira, seja no medo, seja no desdém, seja na vergonha, enfim, nessas diversas expressões emocionais, eu dar um passo atrás e observar o que é que o meu coração, o que é que eu amo, ou o que é que eu estou apegado de uma forma tão intensa que acaba desencadeando essas explosões. À medida em que eu identifico isso, eu posso fazer algumas coisas. Uma delas é, eu posso confessar o meu pecado de idolatria. Então, se o meu apego a essas coisas está exagerado, então eu fiz dessas coisas um ídolo para mim. Eu estou tentando encontrar a minha alegria, a minha segurança, o meu sentido, o meu significado nessas coisas. E assim, reconhecendo isso, eu posso confessar a Deus, suplicar a graça de Deus e caminhar num próximo passo, que é o de redirecionar o meu amor, redirecionar a minha adoração para o verdadeiro Deus somente. Então, olha só, eu identifico a emoção, eu dou mais um passo para identificar o que é que eu amo, o que é que eu desejo, né? A que eu me apego. Eu dou mais um passo que envolve a confissão do pecado, né, ao Senhor, e eu dou mais um passo que é a busca pelo redirecionamento desses amores. E agora é um exercício contínuo de, primeiro, né, me alimentar da palavra do Senhor, segundo, desenvolver atenção quanto a esse meu apego, terceiro, buscar amigos ou meu pastor para fazer uma caminhada de discipulado, de prestação de contas, para que essas questões sejam ajustadas. E, quarto, a busca do desenvolvimento de novos hábitos. Então, se você olha lá para Paulo, falando para a gente em Colossenses 3 e em Efésios capítulo 4, uma das dicas que o apóstolo Paulo dá é essa, né? Por exemplo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para contribuir com aquele que tem necessidade. Então, Paulo nos encaminha numa direção em que eu vou me despojar dos velhos hábitos e vou me revestir de novos hábitos para a glória de Deus. Essa é uma caminhada gradual que precisa ser feita com paciência, com persistência e com consistência. Eu alimento a minha mente, eu renovo o meu coração, eu redireciono os meus hábitos e nessa caminhada de santificação Deus vai trabalhando em mim para que eu tenha emoções redimidas, né, ou transformadas nesse sentido. Então lembra sempre que isso não vai acontecer do dia para a noite. Essa é uma caminhada de santificação que leva a nossa vida inteira, mas que à medida em que nós temos maior clareza e maior dependência de Deus no processo, ele vai transformando. O marido irritado que brigava do nada com sua esposa e seus filhos pode se transformar em um homem mais manso. Aquela esposa medrosa e ansiosa pode ser transformada em uma mulher que aprende a descansar no Senhor. Aquele adolescente irônico, debochado, pode aprender a ser alguém que aceita o amor e que não se fecha demais para as pessoas. Enfim, há diversas experiências que são transformadas pelo poder do Evangelho e a gente pode caminhar nessa direção com a graça de Deus. Que aula, pastor. Uma coisa que eu estava pensando aqui agora é que esse processo, enquanto o senhor foi narrando, né, o processo que é volte 2 casas, analise seu coração, veja o seu amor, onde ele está vinculado, onde ele está focando e, enfim, vai analisando o seu coração,
ame o Senhor, busque a palavra. Parece, quando você vai ouvindo, parece que é uma situação muito difícil, né? Eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí, essa última palavra acho que foi chave. Porque quando a gente olha as escrituras e a gente vê a transformação que o evangelho faz, se torna algo realmente muito palpável, né? Moisés era um cara que, enfim, matou um egípcio e depois ele era o cara mais manso, né? Que passou ali. Pedro queria esfaquear a orelha lá do soldado. E depois ele se negou a ponto de morrer por Cristo, né? Se tornar um mártir. Então, quando a gente vai vendo essas nuances, como o evangelho realmente é impactante, como ele é poderoso para mudar o nosso coração, a gente olha para a graça de Deus e fala, ela pode me alcançar. Se ela alcançou esses homens, né? E a gente vê esses exemplos no nosso dia a dia, né? O Senhor deve lidar muito com isso no aconselhamento, né? Aconselhar pessoas e ver essa transformação acontecendo. Então, apesar de ser um processo difícil, porque a gente é imediatista e a gente quer que, como o senhor disse, aconteça de hoje para amanhã, apesar de ser um processo que dure um tempo, que machuque a gente, porque a gente quer ser incrível o tempo todo, é um processo que traz muita esperança e revela muito mais da graça de Deus para a gente, né? Acho que é reconfortante tudo isso. E foi uma aula, viu, pastor? Nesses minutos que você falou, já foi uma aula. Eu espero que você aí de casa já esteja com a caneta e papel, porque a minha vontade era de ter uma caneta aqui para escrever tudo. Mas calma, vai ficar salvo lá no IPP Play, você pode acessar e reassistir esse programa. E mais do que isso, seguir o pastor Allen nas redes sociais, porque ele sempre tem conteúdo lá disponível para a gente. Pastor, outra dúvida aqui. Falei demais também, né? Junta duas pessoas que falam... Junta dois que falam, vai dar um programa de 5 horas. Mas a minha próxima pergunta a gente tem um estereótipo, né? De tipo, a mulher é mais emocional que o homem. Isso é uma verdade? Quando o senhor para aconselhar os rapazes, aconselhar as moças, isso é uma verdade? De fato, a mulher é mais emocional que o homem? Ela tende mais para esse descontrole emocional do que o homem? Olha, em termos da minha experiência, eu tendo a ver as mulheres expressando um pouco mais as emoções. Mas não é que as mulheres sejam mais emocionais do que os homens. É que as formas de lidar com as emoções são diferentes. Então, na minha experiência, e é claro, né, a gente sempre precisa fazer essas ressalvas, porque a experiência de outros pastores e de outros conselheiros pode ser bastante diferente da minha. Na minha experiência, as mulheres tendem a expressar mais e os homens tendem a reprimir mais. Mas ambos estão lidando com as mesmas emoções. Homens e mulheres estão lidando com as boas emoções, nesse sentido, né, as boas que nós falamos, de alegria, de paz, enfim, de descanso e coisas assim, mas homens e mulheres estão lidando com as emoções mais obscuras também, com o medo, com a ira, com a ansiedade, com, enfim, a depressão, com a vergonha. Por vezes, o que acontece é que as mulheres, muitas vezes, manifestam mais diretamente aquilo que elas estão sentindo, e os homens tendem a mascarar aquilo que estão sentindo, talvez, até mesmo por uma expressão de vergonha. Então, vamos lá, deixa eu dar um exemplo. Quando surge uma situação de ataque, né, pensa em termos aí de de um ladrão, né? Então, a mulher tende a expressar essa emoção mais diretamente revelando o seu medo. Então, essa é uma das formas, né, dela lidar com essa emoção, ela mais diretamente revela isso. Muitas vezes os homens, não querendo admitir que sentem medo, mascaram o sentimento do medo com a expressão da ira. Talvez até você já tenha visto algo nesse sentido, quando um pai vê que o seu filho sumiu no supermercado, então ele morre de medo que o seu filho tenha se perdido, né? Mas quando ele encontra o seu filho, em vez dele admitir que ele estava morrendo de medo, a expressão que ele coloca é a de ira.
Então, essa é uma das formas que os homens têm de mascarar as suas emoções, talvez, né, para não revelar o quão emocionais eles também são. Então, na minha experiência, o que eu tenho visto são homens reprimindo um pouco mais ou mascarando um pouco mais e mulheres revelando um pouco mais. Só que quando você vai além da superfície, você vai perceber que homens e mulheres estão lidando com as mesmas emoções e a mesma agitação dentro lá do coração. Verdade, pastor. Concordo com você. Analisando assim o que a gente vê, lidando com aconselhamento, discipulado, é que os homens têm tanto potencial para serem emocionais quanto as mulheres, né? E a diferença é como eles lidam com isso. De fato, analisando assim, faz muito sentido. A gente tem essa conotação à emoção sempre muito pejorativa, né? Por exemplo, quando a gente vai lidar com alguém, ela é emocional demais, nivelando a pessoa por baixo, né? E isso, como que lida com isso? De fato, se a pessoa for emocional, se a emoção contar um pouco mais para ela, isso é errado, né? Como que a gente pode lidar com isso? A gente pode levar a emoção na balança, tipo, isso é um lado que deve ser analisado, deve ser levado em conta. Como que o senhor acha que deve ser lidado essa questão? Legal. É difícil para todos nós lidar com as emoções, e não só com as emoções obscuras, né, com as emoções mais difíceis. Talvez você conheça algumas pessoas que, por exemplo, quando passam numa prova muito difícil, ou ganham um presente muito bom, ou ganham uma promoção, elas não extravasam toda a sua alegria. E às vezes você vai perguntar, mas, né, poxa, você está experimentando algo tão bom, por que você não está aproveitando isso? E às vezes você vai perceber que as pessoas dizem, não, mas é melhor eu não me alegrar demais para que eu não perca isso aqui, para que eu não fique decepcionado, para que eu não fique frustrado. Então, às vezes, não é só com as coisas ruins, mas mesmo com as coisas boas, nós não nos abrimos para essa expressão, né, para sentir as emoções propriamente. Existem dois autores, Dan Allender e Tremper Longman, que escreveram um livro chamado The Cry of the Soul, o clamor da alma, né? E esse é um dos livros mais interessantes que eu já li sobre esse mundo, né, emocional. E eles dizem lá, as emoções muitas vezes são difíceis para nós porque elas são de fato a porta de acesso à realidade. Então é pelas emoções que nós sentimos e experimentamos o mundo. Então, por isso, e porque nós preferimos, né, fugir do mundo, da realidade, e viver na nossa ilusão, na nossa imaginação, muitas vezes a gente quer reter as emoções ou quer expressar as emoções de modo desconectado com a realidade. Então, ser emocional demais pode ser um problema na medida em que você se torna guiado pelas emoções sem adequadamente conseguir perceber como essas emoções se conectam com a realidade, e especialmente a realidade vista pelos olhos da Escritura, né? Pelos olhos do nosso Deus. Mas ser emocional não é de modo nenhum algo problemático, algo pejorativo, como algumas pessoas tratam. Porque ser emocional é parte do modo como Deus nos criou. Deus nos criou como seres intelectuais, né, pessoas que têm o intelecto, que têm o conhecimento, como seres emocionais, que têm uma dimensão afetiva bem desenvolvida, e como seres volitivos, né, que têm uma vontade, que têm desejos e que se movem para agir a partir desses pensamentos e desses sentimentos. E é na totalidade disso, pensamentos, sentimentos e ações, que nós expressamos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, quando nós criamos uma abstração que diz assim, não, o melhor é nós sermos pessoas puramente racionais, isso é negar uma dimensão emocional que Deus nos deu. Quando você olha para os Salmos, você tem o salmista explodindo em emoções diante de Deus. Alegria, tristeza,
ira, medo. Ele está colocando toda a sua vida emocional em contato com o Senhor na sua caminhada cristã. Então a Bíblia está nos convidando a viver dessa forma. Então, quando eu acho que o crente só tem que ser racional, tem um problema. Quando eu acho que o crente só tem que ser emocional, né, aí eu desconsidero os pensamentos adequados, a palavra de Deus, o conhecimento, aí eu tenho outro problema, porque as minhas emoções já não têm uma base sobre a qual lidar com a realidade. E quando eu acho que o crente ou o homem só tem que ser um cara de ação, de movimento, mas não presta atenção nas emoções adequadas e nem nos pensamentos adequados, eu também tenho um desvio, né, de pessoas ativistas que estão fazendo, mas muitas vezes nem sabem por que estão fazendo, e nem têm, né, motivações ajustadas para isso. Então, ser emocional é uma bênção, se isso está integrado dentro do modo como Deus nos criou. Intelecto, emoções e vontade. Eu acho que essa sua explicação já respondeu até a pergunta que eu ia fazer depois, que é sobre quando tomar uma decisão, a gente tem que levar só o lado emocional ou só o lado racional, porque às vezes a gente é tendencioso, né? A gente não consegue ter um equilíbrio. O ser humano, ele é incrível. Não consegue ter equilíbrio. E aí a gente ou quer ser super racional para tomar uma decisão, né? Só A mais B, C, pronto. Ou a gente quer ser hiper emocional, né? Não, mas eu não tô sentindo paz com essa decisão e é só esse o crivo que você usa, né, pastor? Uhum. Então, eu acho que é basicamente isso, né? Ter um equilíbrio, buscar o equilíbrio. Exatamente. As nossas emoções, a gente tende a achar, esse é um outro problema, né? Que as nossas emoções são neutras, são coisas que simplesmente acontecem, mas não é exatamente assim. E por isso, né, tantas vezes a gente diz, poxa, mas eu não escolho o que eu sinto, né? Eu não tenho controle sobre as emoções. Bom, isso é meio verdade, tá? De certa forma, é verdade que muitas dessas emoções brotam sem que nós tenhamos uma ação deliberada quanto a elas. Mas entenda que as nossas emoções sempre estão conectadas ao nosso modo de enxergar o mundo, aos nossos amores, né? Àquilo que nós adoramos, aquilo que nós buscamos. Então, se por um lado eu não consigo mexer nas emoções apertando um botão ou desligando uma chave, por outro lado, eu consigo educar as minhas emoções quando eu estou continuamente diante de Deus e diante da sua palavra, sendo formado pelo Senhor no culto público, recebendo a palavra pregada, recebendo os sacramentos, no dia a dia, participando das disciplinas espirituais, leitura bíblica, oração, jejum, comunhão com os irmãos, discipulado mútuo. São esses os caminhos pelos quais Deus está formando o meu intelecto, ajustando as minhas emoções e direcionando a minha vontade. Então, quando eu vou tomar decisões, se eu estou caminhando nessa direção de ter uma educação da minha mente, do meu coração, das minhas ações, isso me habilita a ter mais integradamente esses três aspectos para tomar decisões sábias. Deus está formando em nós, educando a cada um de nós para que tenhamos, né, equilíbrio, sabedoria e bom direcionamento nesses aspectos. E aí isso vai nos levar a momentos em que a gente vai dizer, bom, as minhas emoções estão me levando nessa direção aqui, né, de amar o meu conforto. Mas eu já entendi que nesse caso bem aqui, Deus me chamou para negar a mim mesmo. Então eu vou seguir nessa direção. Ontem eu estava pregando sobre Lucas e contando um pouco da história de João Calvino, como ele foi expulso de Genebra em 1538, e ele havia sido desprezado, humilhado, ele era tratado, né, com desdém, e aí ele foi para Estrasburgo, e lá em Estrasburgo ele encontrou uma comunidade cheia de amor, cheia de graça, que ele dizia que isso aqui é o mais perto do céu que eu tenho.
Mas aí em 1541 ele foi chamado de volta para servir em Genebra. E ali a decisão era, puxa, eu fico aqui nesse lugar que é o lugar do meu conforto, ou eu volto para lá para ser humilhado de novo, para sofrer de novo, enfim, para servir no meio de gente difícil. E pela graça de Deus, Calvino entendeu que apesar das emoções dele o direcionarem para um lado, o chamado de Deus era verdadeiramente para que ele voltasse para Genebra e servisse lá. Então é isso, quando a gente toma decisões, não é que a gente só privilegia a área racional. A gente ouve as nossas emoções e tenta discernir o que elas estão comunicando. E nesse equilíbrio de ouvir o intelecto, as emoções, de ouvir a nossa vontade e ter tudo isso educado pelo Senhor, nós podemos seguir os caminhos mais adequados para nós. Genial. Eu acho que está sendo muito bom para entender a dinâmica do nosso coração mesmo, pastor, porque nós somos emocionais e a gente nega isso às vezes, né? Para parecer um pouco superior, para, não, eu sou uma pessoa mais racional aqui, ó, é assim, assim, assado. E a gente nega esse lado emocional e pensar que isso nos torna aquilo que Deus nos chamou para ser, né? A gente é emocional, a gente foi chamado para analisar as nossas emoções e entender o nosso coração a partir delas também. Isso é confortador, porque às vezes a gente, mulher, a gente tenta colocar, né? Eu acho que isso, um pouco do feminismo trouxe pra gente esse lado, seja durona, seja, não, emoções, não tenho isso não. E é uma cilada, Bino, como diz o meme, né? É cilada, a gente tem que entender as nossas emoções e ter esse bate-papo com o Senhor é muito importante e muito, muito necessário nesse período, porque a gente está retornando à vida normal, né? Então a gente pode cair no perigo, a gente saiu de uma pandemia, está saindo de uma pandemia agora, e cair no perigo de cair na rotina e esquecer as nossas emoções, esquecer o que elas estão nos dizendo, é muito fácil, né? Então ter esse bate-papo agora pode ser aqui para virar a chave de você que está assistindo, de mim também, para a gente analisar e começar a ser mais autocrítico, a entender melhor o nosso coração, a buscar mais o Senhor, porque no final das contas, todo resultado vem da graça dele, né? E essa é a maior esperança que a gente tem aqui e agora. A gente tem a esperança de que Deus vai tratar todas as áreas da nossa vida, inclusive emocional. E pastor, eu queria fazer uma pergunta plus aqui, assim, que surgiu aqui na minha cabeça. O senhor lida muito com jovens, com adolescentes, né? O senhor tem crianças em casa. E como que lidar com essa área emocional com cada uma dessas fases, né? Com adultos, com jovens. Porque quando a gente vai aconselhar, falando aqui para as pessoas que estão se preparando para isso, né? Estão dispostas a aconselhar as outras nessa área emocional também. É muito diferente como o senhor abordaria, né? Como que o senhor indicaria que a gente abordasse esse assunto quando a gente vê um desequilíbrio emocional, uma falta de inteligência emocional vindo de um adolescente, ou de um jovem, de um adulto? Legal. Eu tenho percebido que, especialmente lidando com os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 5 anos e uma de 3, o Matias e a Lúcia. E eu tenho percebido que o Matias e a Lúcia são basicamente eu precisando ser direcionados. Então, assim, vamos falar, grosso modo, né, de um modo mais geral, não existem grandes diferenças entre crianças, adolescentes, jovens e adultos no que diz respeito às emoções. Nós lidamos e lutamos com as mesmas emoções desde os nossos primeiros dias de vida. Então, nesse sentido, e aliás, olhar para eles me ajuda muito a entender as lutas do meu próprio coração. Deixa eu tentar dar um exemplo disso. Quando o Matias era um pouco menor, às vezes ele ainda experimenta isso, mas o Matias menor, ele, pensa lá, seus 2 anos mais ou menos, ele queria sair com os brinquedos, né, do quarto dele para a sala, ou da sala para o quarto.
E aí ele pegava um brinquedo numa mão, pegava um outro brinquedo na outra mão, mas tinha mais 2 brinquedos para ele pegar. E aí ele não sabia como fazer. Então ele tentava puxar mais um brinquedo, e aí tentava puxar o outro, só que ele não conseguia, e de repente caíam uns 4 brinquedos. E agora, ele com os 4 brinquedos no chão e sem saber como é que ele conseguiria pegar esses 4 brinquedos e levar para o quarto dele, ele explodia em ira, irritação, e o modo dele expressar isso é chorar, né? Então ele chorava, ficava inquieto, ficava agitado, e eu olhava para aquilo tudo e, claro, né, primeiramente eu o ajudava com isso. Então o primeiro movimento é explicar para ele o que está acontecendo. Filho, você está irado. E você está irado porque você quer fazer algo que está além das suas condições, além das suas capacidades. Então, peça ajuda, né? Então, eu tentava explicar a situação, tentava ajudá-lo a identificar, né, a sua própria luta e tentava ajudá-lo a ser mais humilde, pedir ajuda. Eu tinha toda a alegria em ajudá-lo. Uhum. Mas olhando para isso, eu percebi, puxa, isso é exatamente o que eu faço. Eu não estou lutando assim com 4 brinquedos para carregar, mas eu estou querendo pregar em tal situação, dar aula em tal curso, fazer tal leitura, assumir muito mais compromissos do que eu consigo verdadeiramente dar conta. E quando eu não consigo dar conta, eu deixo os brinquedos caírem, eu explodo em ira. E talvez eu não fique chorando, como o Matias, de 2 anos, ficava, mas talvez eu fique irritado e eu desconto na minha esposa, eu desconto nos meus amigos, eu me torno uma pessoa mais ácida nos comentários das redes sociais, enfim, eu expresso essa minha agitação interna dos meus modos adultos, vamos dizer assim. O que é que eu preciso? Eu preciso identificar a minha luta, eu preciso tratá-la, né, confessar diante do Senhor, eu preciso aprender a ser humilde, eu preciso pedir ajuda de Deus. Então, a luta da criança de 2 anos é a luta do adulto de 32. A grande diferença, talvez, vamos colocar nesses termos, né, é que com o Matias de 2 anos, ou a Lúcia de 3, ou agora o Matias de 5, eu tenho um momento mais inicial em que eu vou buscar formá-los para que eles possam identificar mais claramente essas emoções à luz da palavra de Deus e levar essas emoções ao Senhor. Então, na criança, é uma fase de muito maior confusão nesse sentido e que eu posso formar desde o início. No adolescente, eu já tenho algumas dessas emoções mais consolidadas e a gente já consegue manipular um pouco mais. O adolescente pode esconder algumas emoções, ele tem um pouco mais de... como é que eu posso dizer? De desenvoltura na manipulação dessas coisas. E aí eu preciso de um pouco mais de esforço para chegar ao coração dele. Mas o trabalho é o mesmo, ajudá-lo a perceber o que está acontecendo, ajudá-lo a levar isso ao Senhor e, assim, ajudá-lo a aprender a caminhar. E para o jovem e para o adulto, esse caminho que a gente pode tratar de formas ainda mais claras e mais honestas para emoções que já estão muito mais arraigadas e que estão conectadas a hábitos consolidados. Então, o trabalho agora é um pouco maior de perceber como existem padrões e hábitos que já foram desenvolvidos ao longo de anos e que precisam ser reconhecidos e remodelados à luz da palavra de Deus. Mas, em essência, a luta é a mesma para todos os seres humanos em todas as fases da sua vida. Aprender a discernir as suas emoções diante de Deus e encontrar força e graça no Senhor para redirecionar e para caminhar, né, de um modo saudável com tudo isso. Muito bom. Isso eu não sabia, pastor. O senhor me deixou em crise agora. Aquelas... me deixou numa crise existencial agora. Porque eu nunca tinha parado para pensar em que é a mesma vida emocional, só que você só vai escondendo melhor, né?
desde pequeno, você só vai aprendendo a manipular as suas emoções. E isso muda a perspectiva na hora que a gente vai tratar alguém, né? Porque a gente vai usar as mesmas ferramentas bíblicas, o empenho pode ser um pouco maior, né? Mas é a mesma dinâmica do coração, né? De uma criança, de um adolescente, de um jovem. Isso é muito bom para a gente que tem que entender. Tem relacionamentos, né? Isso daqui não é só para conselheiro, não é só para quem vai se formar para ser um conselheiro bíblico. Isso é para todo crente, porque a gente vai ter que lidar com os outros, a gente vai ter que se responsabilizar e cuidar das outras pessoas. E isso afeta os nossos relacionamentos, né, pastor? Essa área de emoções, o senhor acha que é um gancho para os conflitos? O senhor acha que é um grande monstro nesse meio aí dos nossos conflitos de relacionamento? Com certeza. O campo das emoções é mais adequadamente expresso no contexto dos relacionamentos. Muito dificilmente nós exploramos ou vivenciamos, né, de forma mais intensa essa nossa riqueza emocional sozinhos, isolados. Claro, muitas dessas coisas podem acontecer só conosco, mas elas sempre extravasam. Nós fomos criados como seres emocionais, mas como seres emocionais em um contexto social. Lembra que o nosso Deus é um Deus trino, ele na sua natureza é um Deus comunitário, e ele nos fez à sua imagem. Por isso nós sempre estamos na dependência, vamos dizer assim, na interconectividade com outras pessoas. E é no ambiente dos relacionamentos que as nossas emoções vão se revelar mais claramente. Quando eu tenho vergonha, muitas vezes não é que eu tenho vergonha sozinho, é que eu tenho vergonha do que outros pensam sobre mim, do que outros falam sobre mim, de como outros me verão. As minhas expressões de ira envolvem não um ataque ao vazio, muitas vezes elas são expressas no ataque a outras pessoas à minha volta. E até mesmo quando você tenta se isolar, né, algumas pessoas dizem assim, a solução para o problema da ira é você ventilar a sua ira. Mas você não vai poder bater em ninguém. Então você pega lá um saco de areia e agora você vai socar aquele saco de areia para tentar extravasar isso. Mas muitas vezes, até quando você está sozinho lá com um saco de areia, as motivações para a sua ira estão conectadas ao seu chefe, ao seu marido, à sua esposa, à professora do seu filho e outras coisas assim. Então você está batendo num saco de areia, mas as suas emoções são direcionadas socialmente. Então, pensar sobre esse tema é fundamental para o realinhamento dos nossos relacionamentos também. Às vezes a gente cria escapes, né, e não trata diretamente as emoções. Então, a gente vai fazer outras coisas, como o senhor disse no começo, né? Faz uns hobbies e foge da resolução de conflitos nos relacionamentos, né? A gente foge da resolução e a gente acaba sendo evasivo, né? Eu vou ali comer um hambúrguer, né? Eu vou ali comprar roupa, eu vou ali comprar decoração para minha casa. E a gente acaba criando outros problemas em vez de resolver o problema central, né? A gente vai tentar curar uma perna quebrada com band-aid, né? Então, é muito interessante pensar nisso. E eu já gostaria, eu tô vendo aqui que o meu tempo com o senhor está acabando, e eu já tô ficando chateada, porque eu queria tirar várias dúvidas. Mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. E para quem quiser mais, a gente tem um conteúdo, um acervo aí bem grande. Tem os cursos do senhor. Eu, então, gostaria de pedir para o senhor dar uma palavra final a respeito das emoções, né, um incentivo. E já aproveita e fala os cursos que o senhor tem, porque a galera aqui já vai fazer, já vai se inscrever. Eu vi um comentário aqui da Thaís no YouTube, ela dizendo assim, eu preciso aprender a não ser dominada pelo sentimento. E talvez esse pensamento, né, esse clamor da Thaís, é o clamor de muitos de nós. Né? Gente que está lutando realmente com ansiedade, gente que está lutando com medo, gente que está lutando com a depressão, gente que está lutando com a ira,
E é esse clamor de, puxa, quando é que eu vou ficar livre disso, né? Quando é que eu finalmente não vou ser dominado pelos meus sentimentos? E esse cansaço, ele pode ser levado a Deus. Nós temos a promessa do Senhor de que Ele caminha com o seu povo. Então, talvez você esteja já no fim das suas forças, vamos dizer assim, esgotado de tanto lutar e já tão calejado e quebrado, né, de perceber como você foi destruindo os seus relacionamentos, ou de como você construiu uma situação na sua vida tão prejudicial por causa dessas crises e do modo como você lida com essas emoções. Mas lembra sempre de Gálatas 5, e te lembra como um dos frutos do Espírito é essa manifestação de domínio próprio. E Deus pode produzir isso em nós, o Espírito produz isso em nós. Então, lembre de duas coisas. A primeira é, Deus te chama para um esforço real nessa direção de buscar discernir as suas emoções e buscar estabelecer novos hábitos e novos padrões que glorifiquem a Ele. Mas segundo, lembra que você nunca está sozinho nessa caminhada, nunca está sozinho nessa luta, porque é o próprio Deus, é o Espírito Santo que opera em nós e que nos dá graça para nós crescermos nessa direção. Então, procura o seu pastor, procura o ministério de aconselhamento da sua igreja, procura um discipulador, começa a caminhar junto com pessoas que vão te ajudar a olhar para isso com maior clareza e que vão te ajudar a crescer nisso tudo. Participa da vida da sua igreja, vai ao culto, se envolve com os irmãos. Esse é o ambiente em que Deus vai tratar o seu coração e que Deus vai dar graça para você crescer e experimentar transformações reais nisso. Ele pode e ele faz isso com os seus filhos. A Letícia já deu alguns exemplos aqui tão fundamentais. Deus transformou Moisés, Deus transformou Pedro, Deus transformou Paulo. Deus nos transforma e ele se alegra em fazer isso, porque como Romanos 8 nos diz, o projeto dele é nos fazer semelhantes ao seu filho Jesus. Ele está fazendo isso em nós, confia nele e caminha nessa direção. E aí sim, para aqueles que desejarem, né, um pouco mais de ajuda ou de recursos para caminhar nessa direção, eu tenho produzido, né, diversos materiais que tocam essa temática e temáticas associadas. Então, basicamente, eu criei um material que eu chamo de Programa Vida Alinhada. Como eu tinha vários cursos gravados, eu decidi colocar todos esses cursos numa mesma plataforma, em que eu trabalho essas 4 áreas fundamentais, né? O ajuste do nosso relacionamento com Deus, o ajuste do nosso relacionamento conosco, nossas emoções, por exemplo, o ajuste do nosso relacionamento com o outro, os nossos relacionamentos, e o ajuste do nosso relacionamento com o mundo, os nossos chamados, a nossa missão, e por aí vai. Então, nessa plataforma você tem diversos cursos, aulas, aulões, você tem clube do livro, e tudo isso funcionando com esse projeto de alinhar o nosso coração diante de Deus. E aí você consegue encontrar isso lá no meu Instagram, @alemporto, ou então entrando lá no programa Vida Alinhada, vidaalinhada.alumi.com. Muito bom. Olha aí, você já tem todos os recursos necessários para uma mudança eficaz aí na sua vida. E, pastor, muito obrigada pela sua participação, foi muito bom. Não poderia ter essa semana aqui no MPP sem o senhor, já disse isso. Sou fã, sou tiete mesmo. Espero te ver em breve. Espero que a gente possa se ver novamente. Um abraço aí para sua família, Matias, Lúcia, Ivanete, para todo mundo, para a Igreja de Barretos. E que o Senhor seja muito abençoado aí nesse ministério que tem abençoado muito a nossa vida, pastor. Amém. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. E agora, eu quero chamar você para entender melhor sobre o IPP Play. Por que, Letícia? Porque eu tenho certeza que você vai voltar para ver esse programa de novo, você vai querer rever todas as dicas do pastor Allen, e aí você se pergunta, onde eu faço isso? Como eu faço isso? Então, IPP Play. Vê aí. Perdeu algum programa da IPP TV?
Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Bom, você já descobriu aí que na IPP Play você pode achar todos os recursos, todos os nossos programas, fazer uma maratona aí de manhã IPP, de todos os programas que você gosta aqui da nossa IPP TV, a sua TV missionária. E agora, eu sempre chamo uma pessoa especial aqui nesse programa, eu sempre chamo o Thiago Henrique. Ele sempre traz boas notícias, boas dicas pra gente. Então, Thiago, qual que é a sua dica de hoje? Um dos maiores nomes da igreja atual escreveu 37 comentários bíblicos expositivos que falam sobre Gênesis, Daniel, Neemias, Mateus, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia. E você pode adquirir agora mesmo em editorebron.com.br, link que aparece agora na sua tela. Lembrando que toda a verba da Editora Hebron é revertida para missões através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Você já sabe, né? Editora Hebron é sua editora missionária, assim como a IPP TV, que é missionária também. Então você aproveita para contribuir aí para a vida dos nossos missionários, comprando livros, comprando essas revistas, esses livros que vão te ajudar a te edificar e ainda vão te ajudar a cooperar e colaborar para missões. E agora eu tenho uma notícia para você. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e tem muito mais. É só você acessar o site www.ippinheiros.org.br/eadpinheiros e se matricular nesses cursos aí, qual que você se identificou mais e gostou mais. Agora a gente chegou no bloco de notícias, falar sobre o que está acontecendo. Então, notícias de hoje para você. O Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo e a busca por soluções tem aumentado o interesse por reciclar o lixo. Um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza mostra que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo. São 79 milhões de toneladas por ano. Uma grande parte não é tratada e vai parar em lixões a céu aberto. E olha, dados do Banco Mundial mostram que de todo o lixo gerado no Brasil, apenas 1,28% são reciclados, número que tem deixado os especialistas em alerta. Reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. O objetivo é fazer com que o resíduo gere algum valor sendo reutilizado, diminuindo a produção de lixo, aumentando a preservação e a qualidade de vida das pessoas. E não é difícil fazer isso. A Rosélia recicla há 20 anos. Ela começou a separar o lixo residencial depois de assistir uma palestra no condomínio. Logo em seguida, ela e as vizinhas já separaram o que era reciclável do orgânico. Então, aqui que fica o lugar do reciclado, fica um saco amarelo, onde eu coloco tudo isso dentro e a pessoa responsável leva para um depósito aqui dentro do condomínio. Além de colaborar com a preservação do meio ambiente, reciclar ajuda a evitar a poluição. A maior importância da reciclagem está diretamente ligado ao meio ambiente, na diminuição da utilização dos recursos naturais. Ou seja,
embalagens plásticas, metais, papéis que seriam descartados são utilizados para fazer um novo produto, diminuindo a utilização desses recursos naturais. A outra importância, uma grande importância da reciclagem, está diretamente ligada aos aterros. Os aterros atualmente estão com capacidade máxima e você fazendo a reciclagem não dá a chance dessas embalagens, desses metais, desses vidros irem para os aterros. Uma das principais dificuldades que temos encontrado para fazer essa reciclagem está na desinformação das pessoas. Por mais que as pessoas saibam, eu tenho que reciclar, eu tenho que separar meu lixo, muitas pessoas ainda não fazem essa separação nem do lixo orgânico, né? Ou não sabem como fazer, ou às vezes não tem perto da sua casa, ou seu condomínio não faz e acabam não fazendo também. Uma grande dificuldade também é encontrada na viabilidade econômica para as empresas. Então elas não acham interessante fazer esse tipo de processo. Uma dica que eu dou para quem quer começar é se informar mais, né? Saber se no seu condomínio tem, se não tem, se alguém pode fazer, se tem algum lugar perto que pode receber esses produtos que você quer entregar. Esses produtos de embalagem, metais, eles têm jeitos de serem entregues. Então, embalagens de iogurte, por exemplo, elas têm que ser lavadas, né? Muita gente não sabe disso, mas ela tem que ser. Ver quais embalagens podem, quais não podem e onde aceitam. Isso cria um hábito para as pessoas. Criando um hábito, você consegue fazer isso em qualquer lugar. Às vezes você nem tem uma separação ou uma coleta seletiva no local que você vai, e você separa, e às vezes você até traz para sua casa esse material. Até o lixo orgânico que você separa da sua casa, você consegue fazer uma composteira. Você não precisa jogar ele fora. Você coloca ali na sua composteira e você está utilizando esse lixo orgânico. O Mackenzie lançou o programa Mackenzie para você, que garante bolsas de estudo de até 50% para alunos da rede pública. Hoje vamos explicar como é esse processo seletivo e quem pode participar. O processo seletivo da Universidade Presbiteriana Mackenzie vai oferecer bolsas de até 50% para alunos que estudaram todo o ensino médio na rede pública e querem ingressar nos cursos superiores oferecidos nos campos de Higienópolis, Alphaville e Campinas. Os candidatos que atenderem todos os requisitos e tiverem as melhores notas receberão um benefício. Cada curso possui um número de bolsas disponíveis e ao todo serão 647 bolsas oferecidas. A porcentagem de desconto varia de 30% a 50%, a partir do resultado obtido no vestibular. Eu nasceu dos compromissos que a universidade tem com a sociedade que a cerca. Nós não vivemos aqui isolados do mundo, né? Nós continuamente recebemos alunos, estamos atrás dos alunos, gostamos de aluno, e receber aqui durante 4, 5 anos de um aluno e acompanhar o sucesso dele como egresso é muito importante para a gente. Então nós aqui recebemos alunos, acompanhamos até o momento da formatura e temos a obrigatoriedade de acompanhar os alunos até 5 anos depois que eles se formam. E isso é muito importante saber. Nós monitoramos os egressos e nós sabemos as histórias de sucesso. Então, digo assim, Mackenzie tem sido especial na vida de quem aqui chega, seja professores, funcionários e dos alunos. Então, meu sonho, de fato, é ter mais alunos. Pode ser um paradoxo, você vai ter mais trabalho. Mas sim, mas nós gostamos dos alunos e nós temos essa missão de transformar a vida das pessoas. Não é uma universidade perfeita, onde a gente faz tudo certo, não, mas ela tem sido muito assertiva positivamente, por isso que ela está completando no próximo ano 70 anos da sua história.
Então, quando a gente pensa numa perspectiva de celebração, de comemoração, nós queremos ter também uma perspectiva de crescimento. E se nós pudermos abençoar as pessoas, nós vamos fazer. Eu digo isso porque a Mackenzie é uma instituição privada, mas ela é uma instituição sem fins lucrativos. E ela é filantrópica, e ela cumpre a lei, ela concede as bolsas que são obrigatórias, mais até do que é obrigatório, mas sempre há espaço para abençoar mais alguém. Então, como é uma instituição cristã, não é que não faz acepção de pessoas, e que já tem uma estrutura aqui montada de laboratório, de sala de aula, de corpo docente, nós percebemos que nós temos algum espaço de receber algumas pessoas em condições especiais. O processo seletivo para quem deseja se inscrever é totalmente online, mas é essencial que os candidatos leiam o edital disponível no site e fiquem por dentro dos requisitos. O projeto Mackenzie para você reforça ainda mais a missão filantrópica da instituição, de oferecer ensino de qualidade para todos. Então, nesse primeiro momento, nós estamos ofertando vagas aos egressos do ensino médio público, seja daqueles que estão concluindo agora ou que já concluíram algum tempo atrás. Não há problema, qualquer um que tenha concluído o ensino médio numa escola pública pode vir nos buscar aqui, comparecer, se inscrever no nosso processo seletivo e lutar por uma dessas vagas. Esse benefício, ele também está sendo estendido aos egressos das escolas técnicas, sejam estaduais ou federais. Então, a gente espera que convide essas pessoas a vir conhecer esse programa de concessão de bolsas parciais que nós estamos oferecendo. O Mackenzie está entre as universidades mais reconhecidas e premiadas do Brasil. Com um ensino de excelência, combina inovação e tradição. Essa notícia foi muito boa, né? Fala a verdade. Eu não posso falar muita coisa do Mackenzie, porque uma vez mackenzista, sempre mackenzista, né? Essa universidade é demais, estudei lá. Então, para você que vem do ensino público e tá vendo essa oportunidade, agarra, porque é demais. E agora, olha, fiquei sabendo notícias quentes aqui no meu ponto, que é o dia do mackenzista. Então, parabéns a todos os mackenzistas, parabéns pro Gustavo, pra Júlia, pra Luísa, pro Tiago, pro Modesto, que são aqui a galera que trabalha aqui na IPPTV, que é mackenzista também. Olha só, um abraço para vocês, parabéns pelo dia de vocês. E vou seguir aqui no Fala Comigo, porque é um quadro muito bom, não pode faltar. Fala comigo! Olha só, recebemos uma pergunta aqui perguntando como que está funcionando a IPP para visitantes, para quem vai visitar a igreja. E é muito fácil, é só você se inscrever para o culto e como já expliquei antes, né, lá nos dias atrás, é só você vir conhecer a nossa igreja através da inscrição, pá, vai dar tudo certo lá na sua inscrição, você entra no site do ippinheiros.com.br, se inscreve e chega aqui, você vai ser super bem recebido, será muito bem-vindo. E agora eu tenho um passatempo para falar para você. É a nossa parte de... Deu uma travada, fiquei sabendo aqui, voltei, aqui problemas técnicos acontecem segunda-feira, a gente está começando, está engatinhando aqui. E eu gostaria de dar uma dica para vocês. Por conta do nosso tema de hoje, né, sobre emoções, tem um filme, e aqui é o nosso quadro Passatempo, que tem um filme que se chama Divertidamente. É um filme infantil, que é muito bom, inclusive super recomendo, em que Riley é uma garota divertida de 11 anos de idade, e ela teve que enfrentar várias mudanças na vida, inclusive mudar da cidade que ela vivia lá em São Francisco. E viver em São Francisco. Ela morava em Minnesota e foi para São Francisco. E dentro do cérebro de Riley vivem várias emoções diferentes. A alegria, o medo, raiva, o nojinho e a tristeza. A líder delas é a alegria, que se esforça bastante para que a vida de Riley seja sempre feliz. Mas aí começa a confusão, né? Tem um controle, uma falta de controle aí na central da Riley, e aí é uma bagunça que acontece, mas no final das contas dá tudo certo.
o que esse filme fala sobre o poder das emoções, como elas controlavam Riley, como acontecia também o Divertidamente na mente dos pais da Riley. Se você ficou interessado nesse filme, é só você acessar lá o Disney+, que ele está disponível para você. E bom, seguindo aqui o nosso cronograma do Mãe EPP, eu não poderia acabar esse Mãe EPP sem agradecer aos comentários que eu tive aqui, né? Eu tive muitos comentários, inclusive recebi fotos de gente assistindo o programa. E não é qualquer gente, não. Jéssica Paiva colocou aqui, família Paiva Flores assistindo esses grandes, Letícia e Alan Porto. Olha só, a Jéssica é uma amigona, obrigada, Jéssica. Ela mandou até foto do Charlinho, que é o gato, assistindo o programa. Até o Charlinho assistiu o programa, gente. Mandem fotos aí no nosso WhatsApp de vocês assistindo, não só o Mãe EPP, mas os outros programas também. A Jacira comentou, falou, obrigada. Passei uma manhã abençoada de conhecimentos baseados na palavra de Deus. A Vânia Julião disse, sem a palavra habitando ricamente em nossos corações, não teremos inteligência emocional, porque tudo depende da nossa meditação nela. Exatamente, Vânia. Ela pegou o cerne aí da conversa com o Alan Porto. A Gilma estava aqui com a gente. A Fátima Vidal comentou aqui. Fátima, muito obrigado pela sua presença. A Miriam colocou aqui, assistindo de Barretos, pastorarem Allen é bênção nas nossas vidas. Olha lá, diretamente da igreja de Barretos. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer poder ter esse programa e essa interação com vocês, então é muito importante que vocês coloquem aqui pra gente o que vocês estão achando. Eu espero vocês amanhã, 10 horas da manhã novamente, no mesmo horário, mesmo canal, e a gente se encontra amanhã aqui de manhã amanhã. Tchau, tchau.